Bom, a Sara, na sexta-feira, ela ministrou e ela falou um pouco sobre o que Deus colocou no meu coração, para esse Akedah 2022, A gente, todos os anos, a gente pensa algum tema, a gente tenta trabalhar algum tema que faça sentido para a nossa realidade. E esse ano, o tema, alguns erraram ali, na brincadeira que o pessoal estava fazendo ali atrás, mas o tema do nosso congresso Akedah, esse de 2022, qual que é? Vamos falar todo mundo junto no 3? 1, 2, 3. Ponto de partida. Alguém sabe o que é uma partida? O que é uma partida? Tem vários sentidos, uma partida. O que é? Pode ser uma partida. Sair de um lugar. Oi? Uma despedida. Hã? Passar para uma nova fase? Sim. Quem gosta de futebol aí? Tem uns que... Quem não gosta de futebol? Ei, gente. Vocês têm que torcer para o Hexa esse ano, hein? Uma partida pode ser uma partida de futebol também, sim ou não? Uma partida pode ser uma coisa que não está completa, uma coisa partida. A língua portuguesa, tem suas pegadinhas. Uma palavra pode ter vários significados, não é mesmo? Por exemplo, calça. Existe a calça, mas quando você vai colocar um sapato, você faz o quê? Você calça ele, Então, existem as pegadinhas de que a palavra, na língua portuguesa, ela pode ter vários significados. E olha que nós temos mais de 200 mil palavras na língua portuguesa. E ainda assim existem palavras que têm 2, 3 sentidos diferentes. Por isso que a língua portuguesa é uma das línguas mais difíceis de ser falada no mundo. Quando os americanos, os estrangeiros vêm para o Brasil, eles ficam assim, gente, mas como é que esse povo fala essa língua? E nós, diga para o irmão que está falando, você é inteligente, meu irmão. Você consegue falar o português. Tem uns que não falam direito, mas estão aprendendo. Amém? Abra a sua Bíblia, lá no livro de Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. À medida que você for achando, declare o seu amor à palavra de Deus. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Quem achou, diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Quem não achou ainda, diga: me espera aí. Todo mundo achou. Se você pudesse colocar de pé em reverência à palavra. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: para onde as águas são mais fundas? Disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no barco para que o viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador.
pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Amém? Feche seus olhos por um instante. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, obrigado pela Tua misericórdia sobre nossas vidas. Obrigado porque Tu és fiel. O Senhor continua, Pai, com a Tua mão poderosa sobre nós. Obrigado por esse tempo de adoração, de louvor que nós tivemos a oportunidade de cantar, de entronizar louvores a Ti, Pai. Clamamos para que agora o Senhor ministre a Tua palavra ao nosso coração, cative a nossa mente, o nosso coração a Ti. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar no seu lugar. Marque aí em Lucas capítulo 5, não feche, que nós vamos acompanhar esse texto. Na ocasião desse texto que nós lemos, foi quando Jesus chama os seus primeiros discípulos. Jesus, ele começa o seu ministério e ele vai atrás de homens que pudessem o ajudar nessa missão. Ele vai atrás dos discípulos para que eles pudessem segui-lo e ajudar na missão que ele tinha. Ele chamou 12 homens, e vocês já conhecem essa história. Um dos homens traiu Jesus, mas o que eu quero te falar é que aqueles homens se encontraram com Jesus naquele momento. Você já teve um encontro com Jesus? Você já teve um encontro com Jesus? Sim ou não? Amém. Obrigado, irmã Cida. Aqueles homens se encontraram com Jesus, mas esse encontro não foi o fim da história. Esse encontro com Jesus não foi um ponto final, não foi um ponto de chegada, mas foi um ponto de partida. Porque a partir daquele momento, eles começaram em uma nova missão. Eles começaram numa nova jornada. Eles tinham as suas vidas, eles tinham seus afazeres, alguns tinham família, mas eles largaram tudo o que eles tinham, como diz o final, eles largaram os barcos, largaram as suas profissões e foram seguir a Jesus. Foi um ponto de partida. A vida deles começou a partir dali. E foi isso que Deus ministrou ao meu coração quando Ele me deu o tema ponto de partida. Para nós entendermos que quando nós chegamos na igreja não é o final de todas as coisas. Eu já conversei com muita gente, muitos jovens, que falam assim, eu vou viver a vida, vou curtir, depois eu vou para a igreja, lá no final da minha vida, quando eu já tiver curtido, aí eu vou para a igreja. Aí vai ser o final. Diga misericórdia. Quando nós encontramos com Jesus é que a nossa jornada começa. Quando nós encontramos com Jesus é que nós começamos a trilhar um caminho. Quando nós encontramos com Jesus é que é o ponto de partida da nossa caminhada com Deus. E aí nós não podemos parar. Nós não podemos parar no meio do caminho. Quem já assistiu às Olimpíadas aí? Quando dá a partida lá do atletismo, os caras começam a correr e eles não param. Não tem uma pausinha para descansar, não tem uma pausa para bater um papo. Eles vão correndo até a linha de chegada, até o momento de acabar a corrida. E nós fomos chamados para expressar o reino dos céus aqui na terra. Você foi chamado para ser um representante do reino de Deus aqui na terra e para fazer discípulos. Eu e você fomos chamados para fazer discípulos. Cutuca quem está do seu lado e fala assim: você foi chamado para gerar discípulos. E nós aprendemos algumas estratégias com Jesus nessa ocasião da chamada dos discípulos. A primeira coisa que nós aprendemos está lá no versículo 1, na parte A, que diz assim: certo dia Jesus estava no lago de Genezaré.
Onde Jesus estava? No lago de Genezaré. A primeira coisa que nós aprendemos com isso é que nós devemos entender o lugar que nós estamos. Nós devemos entender o lugar em que nós estamos inseridos e buscar intencionalmente os perdidos. Muitas vezes nós convivemos com pessoas que não conhecem a Jesus, que não se entregaram a Deus, e isso não queima no nosso coração, para falar de Jesus para ela, para expressar o amor de Deus que nós vivemos a essa pessoa. Nós devemos buscar intencionalmente, buscar os perdidos, pregar aos perdidos. Você já parou para pensar que você pode ser a resposta de uma oração? Você pode ser a resposta da oração de alguém? Deus pode ter te colocado no lugar que você está para responder uma oração, para ser um representante do reino naquele lugar. E muitas vezes nós nos omitimos, porque nós achamos que nós já chegamos, nós já estamos na chegada. Diga misericórdia. Você pode ser a resposta da oração de alguém, de um povo, de um lugar. Você não está aqui à toa. Você não está em Conceição à toa, você não está lá na sua faculdade à toa, você não está lá no seu trabalho à toa. Você foi chamado para expressar o reino de Deus ali. Você foi chamado para pregar a palavra de Deus ali. Uma igreja que não se preocupa com os perdidos, ela está perdida. Você faz parte dessa igreja? Então você precisa se preocupar com os perdidos. Você precisa, como Jesus, buscar aqueles que estão perdidos, né? Pregar aqueles que ainda não se encontraram com Jesus, levar as boas novas do Evangelho àqueles que precisam ouvir. Amém? Todo mundo entendendo até aqui? Amém. E esse chamado de Jesus, né, de fazer missões, que Ele nos deu, né, Ele nos chamou para pregar, é uma das poucas missões, dos poucos propósitos que nós não poderemos cumprir nos céus. Lá no céu você vai poder adorar a Deus, você vai servir a Deus, você vai ficar o tempo inteiro louvando, servindo, mas lá não vai ter espaço para você fazer missões. Porque todo mundo lá já vai ser crente, né? Todo mundo lá já vai ser salvo. O tempo de fazer missões é agora. O tempo de pregar a palavra é o agora. Então não perca as oportunidades que Deus te dá. Não perca os momentos que Deus te dá. Né? Ontem eu conversava com o pastor João Paulo e a gente falava que o Espírito Santo, ele está a todo momento nos chamando, né? Ele está a todo tempo nos convidando a fazer algo. E a resposta, ela parte de nós. A resposta, se nós vamos fazer aquilo que o Espírito Santo quer, somos nós que damos. Às vezes você está em algum lugar e o Espírito Santo te incomoda a ir falar com alguém. E ele diz, olha, vai falar com aquela pessoa, lê um versículo para ela, ou diga, Jesus te ama. E você fica assim, não vou. Não é isso, nossa. Coisa da minha cabeça, olha, pra você ver. É o Espírito Santo te convidando. É o Espírito Santo te dando uma oportunidade de cumprir o chamado que Deus te deu. Então, não perca as oportunidades. Amém? Bom, a segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, também está no versículo 1, agora na parte B. A parte B diz assim, diz, certo dia Jesus estava no lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. A segunda coisa que nós aprendemos é que nós devemos despertar nas pessoas um desejo pela palavra de Deus. Nós precisamos despertar nas pessoas um desejo pela palavra de Deus. As pessoas que nos cercam, as pessoas que nós convivemos, elas devem ficar apaixonadas pela palavra de Deus.
Mas isso só vai acontecer quando eu e você começarmos a viver essa palavra, começarmos a conhecer essa palavra, começarmos a se apaixonar por essa palavra. Existe uma pesquisa feita há um tempo atrás, que a maioria dos cristãos, a maioria dos evangélicos, nunca tinha lido a Bíblia toda. Diga misericórdia. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos conhecer aquilo que nós pregamos, aquilo que nós falamos. E nós precisamos despertar esse desejo pela palavra na vida das pessoas. Nós nos tornamos cada vez mais parecidos com aquilo que nós contemplamos, com aquilo que nós voltamos os nossos olhos, aquilo que nós olhamos, aquilo que nós desejamos, nós vamos nos tornando parecidos com isso. Então, leia a Bíblia, medite na palavra, todos os dias, sem parar, lembrei daquela música, sem cessar, como é que é? Não, sem parar, sem cessar, sem vacilar, essa é mais antiga, né? Sem temer, sem chorar. Você não conhece essa música não, gente? Só que essa música fala de união, né? Fala de amor entre os irmãos, mas essa frase coube aqui. Então, a todo tempo, nós precisamos meditar na palavra. Nós não podemos pensar que já acabou, nós temos que entender que a nossa batalha, a nossa corrida está só começando. Nós apenas demos o ponto de partida e começamos a nossa missão. E nós precisamos despertar nas pessoas o desejo pela palavra, o desejo por conhecer mais, o desejo por se aprofundar mais, o desejo por conhecer mais desse Cristo que nós tanto falamos. Nós precisamos despertar isso nas pessoas, para que nós possamos formar discípulos de Cristo. Amém? E aí eu tenho uma pergunta para você. Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Quando as pessoas olham para você lá no seu trabalho, lá na sua família, na sua casa, na rua, o que elas veem? Será que elas veem o rosto de Jesus resplandecendo? Ou será que elas veem apenas mais alguém? Nós precisamos resplandecer o rosto de Jesus. E aí a gente entra no segundo ponto que nós aprendemos nesse texto. É que nós precisamos ensinar a Bíblia às pessoas através da nossa vida. Cutuca o irmão que está do seu lado para ele não dormir. E diga assim: ensine a Bíblia através da sua vida. A nossa vida, essa é uma frase muito clichê, mas que eu já vi em vários lugares, mas é uma verdade. Muitas vezes a nossa vida é a única Bíblia que as pessoas vão ler. A sua vida é a Bíblia que as pessoas vão ler. Elas podem nunca ter aberto uma Bíblia, mas elas falam assim: nossa, fulano é crente, então eu vou ver como é que ele vive, para eu ver como que é ser cristão, como que é essa Bíblia que ele lê. Nós precisamos praticar as Escrituras. A própria palavra nos diz: sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Muitas vezes nós vivemos dias em que temos apenas ouvido as palavras, e isso tem nos enchido, mas nós não praticamos. E eu escutei uma frase que é uma frase muito forte, que diz assim: a parte da Bíblia que você acredita é aquela que você pratica. A parte da Bíblia que você acredita é aquela que você pratica. Se você não pratica, é porque você não acredita na Bíblia. Diga misericórdia. Se você não pratica os princípios, que Bíblia é essa que você serve, que você lê? Que Deus é esse que você serve? Que os princípios são esses? Se você realmente acredita, se você realmente crê, você pratica. Você coloca em prática. Você ensina a Bíblia através da sua vida. Você ensina a Bíblia através da sua conduta. Você ensina a Bíblia através das suas práticas, das suas ações.
A sua vida é uma Bíblia que esse mundo está lendo. Então, cuidado com o que você tem oferecido para as pessoas lerem. Cuidado com o que você tem oferecido. Muitas pessoas se entristecem com o Evangelho, né, entre aspas, porque foram feridas por pessoas que muitas das vezes não estavam praticando o verdadeiro Evangelho. E aí elas generalizam, falam assim, não, esses crentes, eu não gosto desses crentes. Já ouviu alguém falando isso? Eu não gosto de crente. Nossa, crente é muito chato. A sua vida é a Bíblia que esse mundo está lendo. A sua vida é a Bíblia que as pessoas vão ler. Então, tome cuidado com aquilo que você revela às pessoas. Amém? Bom, outra coisa que nós aprendemos com essa passagem de Jesus chamando seus discípulos, está lá no versículo 5. Lucas 5, 5. Diz assim: Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. A quarta coisa que nós aprendemos nesse texto é a ser movido pelo Espírito Santo. É a obedecer o Espírito Santo. Jesus, ele deu um comando para aqueles discípulos. E aqueles discípulos, eles não conviviam com Jesus. Eles provavelmente já tinham ouvido falar de Jesus, mas eles nem sabiam mesmo se o Jesus era de fato, né, o Messias, o enviado. E eles ficaram assim, nossa, mas... E aí, eles confiaram naquela palavra. E Jesus, eles já tinham lançado as redes a noite inteira. E eles eram pescadores profissionais. E aí chegou um cara lá, que eles nem conheciam direito, mandando eles jogar as redes num lugar. Ixi, nossa, se tem uma coisa que o povo não gosta é quando dá palpite no serviço, né? Quem, ó, vamos supor, Priscila, se alguém querer te ensinar a fazer unha, você vai ficar bravo, não vai? Você, não, faz desse jeito, ó, Priscila. Chega alguém lá na Vera e fala assim, ó, Vera, eu tenho uma receita nova de iogurte aqui para você, ó, vou te ensinar a fazer. Chega lá no Isaac, ó, futuro engenheiro, ó, Isaac, vou te ensinar a fazer uma planta de uma casa aqui. Não, tá tudo errado isso aí que você está fazendo, ó. Faz desse jeito aqui. Aqueles homens eram pescadores profissionais. Eles conheciam daquilo que eles estavam fazendo, né? O Raimundo e o Guilherme são de TI, né? Geralmente o povo quer palpitar no serviço do TI, né? Não entende nada e quer palpitar. Eu entendo vocês. Mas chegou aquele homem que não conhecia de nada, não conhecia de pesca, e falou assim, olha, lance a rede ali. Lance as redes naquele lugar. E eles foram lá e obedeceram ao Espírito Santo de Deus. Eles entenderam que eles precisavam seguir as ordenanças do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que entende que ela está em movimento, que ela não está parada, que ela está no meio de uma missão, é uma igreja que tem intimidade com o Espírito Santo de Deus. Uma igreja que entende que ela precisa ter intimidade com Deus, que ela precisa ter afinidade com Deus, que ela precisa a todo tempo, a todo momento, entender aquilo que o Espírito Santo de Deus quer. Porque não é pela força do nosso braço. Zacarias capítulo 4, versículo 6, não precisa abrir, mas diz que não por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Então tudo que nós fazemos não é pela força do seu braço, não é pela força do meu braço, não é porque nós temos talento, não é porque nós somos, não, tudo é através do Espírito Santo de Deus, tudo é por Ele, tudo é através dEle, né? Central 3 até canta, né, aquela música, tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei para onde eu devo ir. Nós devemos estar atentos às direções que o Espírito Santo nos dá. Naquele momento, o Espírito Santo mandou aqueles homens lançarem, Jesus, né, mandou aqueles homens lançarem as redes, e eles não questionaram. Na verdade, até teve um pequeno questionamento, né? O Pedro, né, falou,
Nós lançamos a rede a noite toda, mas se o Senhor está falando, eu vou. Mesmo questionando, ele ainda obedeceu, ele ainda foi, né? Nós devemos seguir as ordenanças do Espírito Santo de Deus. Não podemos nos acostumar a viver uma vida sem ter o Espírito Santo de Deus, como nós cantamos na canção. Viver uma vida sem o Espírito Santo de Deus é viver uma vida seguindo os nossos próprios caminhos. É viver uma vida tomando as nossas próprias decisões. É viver uma vida em que, quando nós chegarmos lá na frente, nós vamos quebrar a nossa cara. Porque nós não andamos nos caminhos que Deus tinha para nós. Nós precisamos estar atentos e sermos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Busque essa intimidade. E essa intimidade é com o Espírito Santo. Às vezes, quando a gente pensa assim, ser movido pelo Espírito Santo, a gente acha que é falar em línguas, a gente acha que é na hora do louvor, você rodar, você sapatear, você virar cambalhota, Não. Isso são sinais da manifestação do Espírito Santo de Deus, mas ele se manifesta lá no seu secreto. Ele se manifesta lá no seu tempo a sós com Deus. Ele se manifesta lá quando você fecha a porta do seu quarto e começa a buscar a Ele. E você começa a viver uma vida, dia após dia, de busca do Espírito Santo de Deus. E Ele vai te conduzir aos melhores caminhos. Porque Deus tem planos maiores para nós. Deus tem planos melhores para nós, mais do que você possa imaginar. E eu creio nisso que está escrito na palavra. Você crê nisso? Amém. Bom, o que mais nós aprendemos com essa experiência de Jesus? Lá no versículo 6, diz assim, Lucas 5, versículo 6, diz assim: quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Só o versículo 6. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. A quinta coisa que nós aprendemos é que quando nós somos uma igreja que entendemos o nosso propósito, nós devemos nos preparar para o crescimento da igreja. Nós devemos estar preparados. Quando nós vivemos nessa vida de busca do Espírito Santo de Deus, de se preocupar com os perdidos, os frutos vêm. E aí, eu não sei, muitos chegaram para a igreja há relativamente poucos anos, mas nós temos redes na igreja, Isso não é à toa. Já parou para pensar por que a reunião de mulheres chama rede de mulheres? Por que o culto dos jovens chama rede de jovens? Por que a reunião dos homens chama rede de homens? Rede de crianças e juniores, Já parou para pensar nisso? Não é à toa. É justamente por esse sentido de que uma rede, ela funciona em unidade, ela funciona com um propósito de resgatar vidas, de capturar, no caso peixes, mas no nosso são vidas. E aqueles homens, as redes deles não estavam preparadas, As redes começaram a se arrebentar, começaram a se rasgar. E eles começaram, meu Deus do céu, começou a pegar os peixes com a mão, tentar pegar com a mão. Nós precisamos nos preparar. Participe das suas redes, das suas respectivas redes. Se você é jovem, e até 100 anos é jovem, venha para a rede de jovens, sábado. Se você é mulher, esteja presente na rede de mulheres. Você, pai, envie o seu filho para a Rejuc, rede de juniores e crianças. Nós precisamos fazer parte dessas redes. Nós precisamos fortalecer essas redes para que nós possamos ganhar os perdidos, para que nós possamos alcançar novas vidas, para que nós possamos realmente fazer uma diferença nessa cidade. Amém? Você quer fazer parte disso? Então faça parte dessa rede, Fortaleça essa rede, se prepare para o crescimento da igreja, se prepare para colher os frutos. Se prepare para colher os frutos que virão. Amém? Amém.
Bom, outra coisa que nós aprendemos está lá no versículo 7. Lucas capítulo 5, o versículo 7. Diz assim: então fizeram sinais para seus companheiros do outro lado, no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. A sexta coisa que nós aprendemos é que nós devemos compartilhar com abundância o que Deus tem nos dado. Nós devemos compartilhar aquilo que Deus nos dá. Cutuca o seu irmão aí e fala assim: não seja egoísta. Aqueles homens, eles ficaram a noite inteira pescando e eles não pescaram nada. Eles ficaram a noite inteira pescando e eles não conseguiram pegar nenhum peixe. Mas quando Jesus liberou a palavra, eles foram, lançaram as redes e começou a aparecer muitos peixes. E aí, se eles fossem egoístas, eles fossem falar assim: ah, vou ficar só para mim esse peixe aqui, ó. Vamos dividir entre nós aqui. Mas não. Eles chamaram outros companheiros de outro barco e falaram assim: olha, vem aqui que tem muito peixe aqui, vamos dividir esse peixe, né? Vamos compartilhar, repartir esse peixe. A vida com Jesus, a caminhada com Jesus é uma caminhada de generosidade. A essência do reino de Deus não está na prosperidade, mas está na generosidade. O reino de Deus é firmado em bondade, em generosidade. Já parou para pensar que você não merecia? Já parou para pensar que você era pecador, que nós éramos pecadores, éramos falhos, mas mesmo assim Deus entregou o seu Filho para morrer por nós. Deus entregou o seu Filho generosamente, seu único Filho, para morrer por nós. O reino de Deus, ele é firmado em generosidade. Não tem a ver com prosperidade, ou com o quanto você ganha, tem a ver com o quanto você compartilha. Quanto mais você compartilha, mais você tem. Quanto mais você compartilha, mais você tem. Tem muitas pessoas por aí, né, que compram um carro e coloca atrás, presente de Deus, né? Coloca lá atrás do carro, presente de Deus. Mas no primeiro momento que precisa usar o carro para dar carona para um irmão da igreja, ele fala: ah, não, gasolina está cara, eita, o carro estragou, eita, lavei o carro ontem, o irmão mora numa rua de barro, não vai dar certo. Diga misericórdia. Quanto mais você compartilhar, mais você vai ter. Aprenda a ter um coração generoso. Aprenda a ter um coração que compartilha. Um coração que entende o princípio de compartilhar, o princípio de doar, o princípio de compartilhar aquilo que Deus tem te dado. Amém? Então cutuca o seu irmão e fala assim: olha, eu vou compartilhar com você, mas você compartilha comigo também. Amém? Outra coisa interessante que nós aprendemos, agora no versículo 8, diz assim: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Outro ponto interessante que nós aprendemos é que nós devemos criar uma atmosfera de aceitação e de amor. A igreja deve ser um lugar de aceitação e um lugar de amor. A atmosfera que Jesus criou naquele lugar fez aquele homem se prostrar e dizer assim: Jesus, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim, pois eu sou pecador. A atmosfera que nós devemos criar no nosso ambiente deve ser uma atmosfera de aceitação. Uma atmosfera de aceitação nunca rejeita a pessoa, mas sempre confronta o pecado. Nós nunca devemos rejeitar alguém, nós nunca devemos segregar alguém ou abandonar alguém.
A nossa igreja, a nossa comunidade, a nossa atmosfera deve ser uma atmosfera de aceitação. Mas ao mesmo tempo nós servimos a um Deus que confronta o pecado. Um Deus que confronta as falhas. Amém? Foca aqui, galera. Deixa que os servos vão ajudar lá. Uma atmosfera de aceitação, ela aceita as pessoas, não rejeita as pessoas, mas confronta o pecado, mas combate o pecado. Nós precisamos fazer parte dessa geração que cria uma atmosfera de aceitação, mas que imprime os princípios do reino de Deus sobre nossas vidas. Mas que imprime o princípio do reino de Deus onde nós passarmos. Não negociar princípios, não negociar valores, não negociar aquilo que Deus instituiu em sua palavra. Amém? Bom, outro ponto que nós aprendemos está lá no versículo 10 agora. E diz assim, versículo 10, Lucas 5:10. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de homens. Nós, como igreja do Senhor, precisamos revelar às pessoas o destino profético delas. Como assim? Nós precisamos revelar às pessoas que Deus tem planos na vida delas. Muitas pessoas têm se entregado à depressão, se entregado à ansiedade, muitas vezes têm pensado em tirar suas vidas, porque elas não veem mais sentido em suas vidas. E nós devemos ser uma geração que leva um destino profético para essas pessoas, que revela a essas pessoas que Deus espera algo delas, que Deus tem plano para ela. Ela não é um acidente, ela não foi um acaso. Deus tem algo, Deus tem um plano, Deus tem algo preparado para a sua vida, amém? Aqueles homens eles eram pescadores, eles tinham uma empresa, né? E aparentemente não era uma empresa pequena, porque tinha vários sócios na empresa. Mas mesmo assim eles entenderam o destino que Deus tinha para eles, que era de torná-los pescadores de homens, e eles assumiram isso. Eles abraçaram isso e entenderam esse chamado e partiram para viver aquilo que Deus tinha para eles. Os planos, os projetos, né? Acompanhar os milagres, né? Andar com Jesus, ver Jesus andando sobre as águas. Eles aceitaram o chamado e aceitaram o destino que Deus tinha sobre a vida deles. Um destino de fazê-los pescadores de homens. Deus tem um plano na sua vida. Deus, Ele tem um destino para você, Ele espera algo de você, mas cabe a você aceitar esse chamado, cabe a você aceitar essa missão, cabe a você se colocar na posição de aceitar isso e entender as ordenanças de Deus. Entender que não é só frequentar aos cultos, não é só fazer parte da igreja, mas é revelar esse Jesus que nós pregamos lá fora. É revelar esse Jesus que nós pregamos onde nós passarmos. Onde você pisar, as pessoas devem ver Jesus através da sua vida, porque você aceitou esse chamado, você aceitou essa missão. Amém? E por último, já finalizando, os irmãos estão meio ansiosos aí, mas o último ponto está lá em Lucas capítulo 5, versículo 11, diz assim: eles então arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. O último ponto que nós aprendemos nessa experiência de Jesus é que nós devemos convidar as pessoas a esse processo de entrega. Nós devemos apresentar às pessoas esse plano, né, que é o plano que Deus tem para nós, e devemos convidá-las a participar desse processo, que é um processo de entrega. Quando nós aceitamos Jesus, as coisas não são instantâneas, né? Não é assim, eu levantei minha mão e aí, num passe de mágica, né, bim, bim, salabim, mudou tudo, agora minha vida é diferente. Não é assim.
A vida, ela parte, a vida com Deus, ela é um processo. E é um processo de renúncias. É um processo longo. É um processo em que você vai abrindo mão de coisas, em que você vai abrindo mão de pessoas que às vezes não fazem parte do plano de Deus. Deus, Ele não precisa de processos para nos entregar algo, mas nós precisamos dos processos para receber algo de Deus. Os processos são para nós, não é para Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele já liberou todas as bênçãos sobre as nossas vidas. Mas o processo é para nos ensinar. O processo é para nos fortalecer. O processo é para nos mostrar que nós precisamos mudar, que nós precisamos estar em constante movimento, conhecendo a Deus dia após dia, praticando a sua palavra dia após dia. A ideia do ponto de partida é a ideia de que a nossa missão está apenas começando. Cutuca o seu irmão de novo e fala: a sua missão está apenas começando. E qual é essa missão? Revelar o caráter de Cristo na sua vida. Revelar o caráter de Cristo através da sua vida. Entenda que você partiu numa corrida, partiu numa missão, e você precisa cumpri-la. E essa missão só vai estar cumprida quando nós estivermos no céu com o nosso Deus. Amém? Se coloque de pé no seu lugar. Vamos fazer uma oração. Feche os seus olhos. Senhor meu Deus, meu Pai, nós adoramos ao Teu nome, Senhor. Nós entendemos que o Senhor é conhecedor de todas as coisas estão no seu controle, Pai. Nós entendemos, Senhor Jesus, que nós fomos chamados para algo maior. Nós fomos chamados, Senhor Jesus, para algo que é maior que nós, uma missão que nos foi dada, Senhor. Deus, nós clamamos para que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Senhor, clamamos para que o Senhor nos ajude a cada vez mais a viver a palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude a cada vez mais, Senhor, expressar a Tua palavra, revelar o caráter do Senhor onde nós passarmos, Senhor. Que as pessoas vejam Jesus através de nós. Que as pessoas vejam Jesus através das nossas vidas, independente das circunstâncias, independente, Senhor Jesus, de qualquer coisa, nós serviremos a Ti, Senhor. Nós partiremos nessa missão, nós não nos acomodaremos, Senhor, nós estaremos firmados em Ti, Senhor, que é o nosso alicerce. Estaremos firmados em Ti, Senhor, que é o nosso porto seguro. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de nós a cada dia, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê estratégias, meu Pai, que quando nós escutarmos a voz do Espírito Santo de Deus, nós possamos obedecer sem reservas, ó Pai. Nós possamos nos entregar para viver o chamado do Senhor de forma extraordinária, Pai. É isso que nós oramos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Diga mais uma vez para o irmão que está ao seu lado: revele o caráter de Cristo através da sua vida. Amém? Você pode dar um louvor de palmas ao Senhor.